Aí vou renovar o nosso bom dia e vou pedir para você dar início aí com o pastorino e a nossa prece, por favor, por aí. Tá. Então, no nosso evangelho de hoje, né, nós vamos começar com um minuto de sabedoria, em que Pastorino vem falando o seguinte: a morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que, depois desta, exista outra vida. Não. A vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos agora. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe. Sim, maravilhoso aí. Eu acho que tudo se sintetiza numa única frase. A vida é a mesma, né? Uhum, A única diferença é que aqui a gente está todo mundo vivendo o mesmo meio, porque não há as diferenças vibratórias no plano material. E uhum, no plano espiritual, aí sim, nós estaremos cercados por aqueles que são nossos iguais, tanto para o bem quanto para o mal. É aquela história da plantação e da colheita. A gente está plantando. A única uhum. diferença é que na vida espiritual a colheita é obrigatória. Quer dizer, aqui na vida material já é, mas na espiritual ela é mais explícita. É isso mesmo, Pri, maravilhoso. Se quiser comentar alguma coisa ou iniciar com a prece, sinta-se à vontade. É como a gente vai falar da questão de. Eu vou falar de transformação. Eu não achei o item específico do capítulo, mas como ele fala num pedaço da parte de arrependimento, quando a gente pensa nessa questão de arrependimento, né, a questão da morte é uma transformação, né? A gente sabe que é uma transformação. Então, eu acho que está sempre conectado, né? Os estudos estão sempre conectados com a mensagem inicial. Sim, sim. Pode dar início, então. Pode fazer a prece iniciar, por favor. Então, assim, fechamos os nossos olhos. Agradecemos a Deus essa oportunidade, acalmamos o nosso coração para esse momento de conexão com o mais alto, porque Deus está sempre junto de nós, mas nem sempre nós estamos juntos dele. Pedimos a Jesus, nosso Mestre querido, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aos Espíritos benfeitores, ao nosso anjo da guarda, que nos abençoe nesse momento, que possamos apreender o que vai ser estudado aqui, que possamos aplicar para a nossa vida, que possamos fazer essa transformação do nosso íntimo, porque estamos aqui para evoluir e só podemos evoluir consertando, ajustando o que é necessário. Então, assim, meu Deus, obrigada por essa oportunidade, que essas bênçãos que são recebidas sobre nós, né, nas nossas casas, possam se espalhar por cada um que faz parte desse evangelho, que essas bênçãos divinas, essa energia benfazeja possa chegar aos corações necessitados, abençoando, confortando, fortalecendo, para cada um que precisa, Senhor, porque todos nós que aqui estamos na terra precisamos. Senhor Jesus, pedimos que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor, pedimos a tua permissão para iniciarmos o evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode iniciar, Pri. Hoje é Mateus 3, né, capítulo 3, versículo 11 e 12. E é assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Aí, conforme eu falei antes, eu não achei nada específico desse, mas tem um livro que é do espírito Amélia Rodrigues, que o nome dele é Trigo de Deus, psicografia de Divaldo Franco, em que o capítulo, é o capítulo 12, ele tem o título de Arrependimento Tardio. Eu não vou ler ele todo, não, porque ele vem falando um pouco sobre Judas, né, do arrependimento do que Judas teve. E isso aqui não está dentro do nosso tema, mas ele fala da questão do arrependimento e da transformação. Então, vou ler só uma parte. Ele começa assim:
Deixa eu voltar aqui. A construção material, por mais complexa, é possível de ser erguida com relativa facilidade. A de natureza moral demanda tempo, exige tenacidade, começos e recomeços, até se tornar sólida, resistente a qualquer devastação. O aplainar das arestas morais é mais sacrificial do que o desbastar os minerais, corrigir-lhes as anfractuosidades, moldá-los. Por isso mesmo, o espírito é construtor da sua realidade, devendo entregar-se com empenho ao mistério sem descanso. Qualquer titubeio surge a ameaça da realização. Um descuido, e abrem-se os canais para o alagamento e desastre da obra. Aí depois ele vem falando de Judas, né? Mas aí ele diz que assim, ele não, né, ela, sem exterioridades, seria no coração a sua base e no caráter os seus alicerces. De natureza eterna, dispensaria as formas exteriores, erguendo-se com os materiais preciosos que o ideal e o sacrifício elegem. Suas vigas mestras, seus pilares, são ainda hoje a decisão irrecusável e a segurança quanto à excelência do empreendimento. Com estas convicções, nada constitui impedimento, e o êxito faz-se natural, duradouro. Aí depois ele vem falando aqui umas outras coisas que não tem muito a ver, porque ele está comentando de Judas, mas acho que no final ela faz uma conclusão que acho que tem a ver com o nosso estudo. Está assim: o reino dos céus está no coração e deverá ser exteriorizado através do amor, da paz, em bênçãos de humildade e fé. Frágil, a criatura humana que se empenha em distendê-lo sofre aguerridas perseguições, tentações. São-lhes oferecidas moedas de prata e ouro, poder e prazer, que após recebidas, quando se lhes constata o desvalor e se deseja reparar o mal, onzenários e enganadores, ridicularizando aquele que se equivocou, certamente repetirão: isso é lá contigo. Então, acho que nesse capítulo aqui, não está assim, muito dentro do nosso tema, né? Não estava específico conforme eu fiz a busca, mas acho que tem tudo a ver, porque se o batismo é a transformação interior, né? O reino dos céus está dentro de nós, a gente sabe que Deus está dentro de nós, e a gente tem que exteriorizar esse Deus com o nosso amor, com a nossa benevolência, com a nossa caridade. Isso tudo, assim, são coisas difíceis, porque inicialmente ele vem falando, quando há algum problema material, é mais fácil de resolver, né? Se você tem uma dor de cabeça, você vai lá e toma um remédio para dor de cabeça, resolve. Agora, se você tem um problema moral, você não pode ir na farmácia comprar o remédio, porque não é assim que se faz, né? É só você passando por aquele problema, exercitando as suas qualidades, os seus desafios, né? Com seus desafios é que você consegue vencer as doenças morais. E quando se fala na questão do batismo, é a nossa transformação, né, Cristina? Porque complementa até o estudo de semana passada que vinha falando, né, que não é essa questão exterior. O batismo é o quê? É a nossa transformação interior. E quando o Mateus vem falando, né, que ele não vem falando lá de Jesus, que ele calçava a sandália que ele não poderia usar, a gente sabe da elevação moral de Jesus, né? Do que ele veio ensinar. Ele já está aqui há bilhões de anos cuidando de todos nós e mostrando, né? Ele quando veio ao planeta Terra encarnado, ele veio nos mostrar como chegarmos a esse Deus que está sempre junto de nós, que é um Pai de amor, mas às vezes não, na maioria das vezes, nós nos distanciamos desse Deus, né? Então, assim, não tenho nem muito o que falar porque eu não peguei, não tinha nada, assim, não tinha um grande texto, né? Mas eu acho que, resumindo, é basicamente isso. Eu separei duas frases aí de tudo que você falou que eu achei muito importante. A primeira parte que eu separei foi da construção moral, que é muito mais demorada. Qualquer construção material pode até Uhum. demorar um tempo, mas não se compara à construção moral. Aí eu estava me lembrando que o próprio livro dos Espíritos, do Evangelho, traz isso para a gente, que o egoísmo e o orgulho são o pai e a mãe de todas as
as nossas deficiências morais. E a gente já vem há muitas e muitas vidas cometendo os mesmos erros, porque não se corrige aqui um defeito moral de uma hora para outra. E aí, quando a gente coloca esse defeito moral, eu também vim pensando na questão que eu acho mais dificultosa, na minha opinião, quer dizer, na minha opinião pessoal, que é a coisa do não julgar o próximo. Eu acho até que eu já comentei isso aqui, porque a gente agora entrou no reino nominal, a gente está vendo do reino animal. E o animal ele tem que estar julgando o tempo inteiro para poder sobreviver, porque ele vive no meio de predadores, ele mesmo é um predador, então está sempre naquela do julgamento de vai me atacar, não vai me atacar, está vulnerável, não está vulnerável. E eu acho que a gente traz isso, a gente traz tudo isso para o reino nominal, aquela coisa também que a gente já debateu do ciúme, que o ciúme também é uma herança desse reino animal. Eu tinha dois cachorros, que um cachorro não podia chegar perto de mim nem para brincar, que o outro não se metia com agressividade, mas ele pulava na frente. Ele vinha pular no meu colo e me dizia, não, você vai dar atenção para mim. Isso é ciúme, é coisa que a gente traz também do reino animal. E aquela coisa que eu também estou cansada de dizer aqui, a gente está estreando nesse reino nominal. O reino nominal, quem mostrou para a gente o caminho que você acabou de dizer aí, foi Cristo com essa encarnação que foi muito dolorosa para ele, foi muito custosa para ele encarnar, mas ele mostrou o que é o homem pleno, o homem evoluído. Então, a gente ainda tem uma estrada enorme no reino nominal para viver, dizer, pode chegar e bater no peito, não, hoje eu sou um ser humano. Não, eu sou muito mais animal do que um ser humano. E a outra frase que eu separei aqui, que eu também achei muito importante, o reino dos céus está no coração, porque aí eu acho que uma complementa a outra. Conforme você vai se livrando dessas não virtudes, você vai tirando essas não virtudes, são aquela lama que está cobrindo a tua chama crística. Ou seja, conforme você vai construindo as suas virtudes, você vai construindo o reino dos céus dentro de você. Ele não está pronto. Ele está ali em estado puro. Ele tem que ser moldado com o seu crescimento, com a sua evolução, com a sua inteligência, com as suas virtudes. Então, eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. E, no fundo, tem a ver com o estudo de hoje, assim, porque, na realidade, o que se pretende com esse verdadeiro batismo, que eu vou ler daqui a pouco, segundo a interpretação do pastorino, é justamente isso, que a gente saiba construir esse reino dos céus dentro da gente. Então, se você concorda, eu vou ler aqui o pastorino e a gente volta a discutir, ok? E desculpa a voz, que é carnaval, né? E aqui no Rio de Janeiro, eu estou quietinha em casa um certo tempo, então não estou falando, as cordas vocais estão meio, como é que eu vou dizer, enferrujadas. Mas vamos lá. O esclarecimento de João é taxativo e indiscutível. Ele se dirige à personalidade exterior, aos planos do quaternário transitório, ou seja, o corpo físico, o etérico, o astral e o intelecto, pedindo uma nova direção para este último, o intelecto, e mergulhando na água o corpo físico, para que dele renasça a nova criatura. Mas o outro, o Messias real, agiria na individualidade eterna, no trio superior. E aí, só para lembrando assim, que se acredita que o trio superior seria esse intelecto superior ou mental superior, o corpo búdico e o próprio corpo espiritual puro, que ele mergulharia no espírito santificado e no fogo do eu supremo, colocando em contato com o Cristo interno, com o Deus residente em cada um, aquilo que você citou, a nossa chama crística. Jesus viria com a pá em sua mão. Ao celeiro divino do Cristo recolheria os maduros, ao passo que os imaturos seriam lançados ao fogo inextinguível de novas encarnações expiatórias, até que atingisse pleno amadurecimento. Ou seja, está colocando aqui bem claro que enquanto a gente não alcança esse amadurecimento espiritual, a gente ainda necessita estar reencarnando, justamente para amadurecer esse espírito. Vemos, pois, duas qualidades de fogo.
embora sejam ambas o mesmo fogo. Se aquele que mergulha no fogo divino está preparado, ficará inflamado pelo fogo do amor. Se não está, é consumido de dores e purificado dos karmas, queimando as impurezas. Ou seja, ele fala, o fogo é o mesmo, porque no fundo esse fogo que inflama, que é o fogo do amor, é aquele também que vai queimar as impurezas, porque quando você passa por essa roda das encarnações, no sentido de estar purgando, expiando as coisas, ainda é o amor divino que permite e nos direciona para passar por esse fogo que queima. Por quê? Porque é isso que vai nos permitir evoluir plenamente. Então, é como o pai ou a mãe, que de repente o filho não está conseguindo aprender como se comportar na conversa, e o pai e a mãe, de repente, vai dizer: ó, você vai ficar sem o videogame durante uma semana. É o castigo, mas é o castigo que é amoroso. Então, vamos lá. Queimando as impurezas. O mesmo se passa com o trigo. Enquanto a palha é devorada pelo fogo, transformando-se em cinza, o grão moído, preparado e temperado, é cozido pelo mesmo fogo, produzindo o saboroso e nutritivo pão que doura nossas mesas. O fogo é o mesmo. O efeito diferente depende da diversidade dos materiais que neles são colocados. Num, provoca a destruição, no outro, a criação de novas virtudes. Então, voltando, esse mesmo fogo amoroso, que no caso pode ser também os das provações, que vai destruir as nossas não virtudes, vai destruir a nossa, entre parênteses, lama espiritual, que a gente não conseguiu se libertar até hoje. Mas é o mesmo fogo que faz com que a gente evolua, com que a gente transforme a si própria no amor divino. Voltando aqui. Num provoca a destruição, no outro a criação de novas virtudes. Num consome ilusões inúteis e vãs. No outro salienta as qualidades. Num aniquila o mal que prejudica e atrasa. No outro prepara o alimento que sustenta e que, bem aproveitado, será assimilado ao Cristo, como o pão o é ao corpo, passando a constituir um com Cristo, assim como Cristo é um com Deus. Ou seja, é recolhido ao celeiro. E João, como personalidade, sabe que, por maior que seja, jamais poderá chegar aos pés da individualidade. E a expressão desatar-lhe as correias de suas sandálias exprime bem a ideia. Por mais alto que esteja pela cultura e pelo conhecimento teórico, nunca chegará ao limiar da individualidade, se não realizar o encontro íntimo por meio do Cristo. Então, aqui ele faz também, de forma muito resumida, todas essas considerações sobre o que é o verdadeiro batismo, que é essa aceitação e essa jornada de encontro ao nosso Cristo interno, de encontro à nossa chama divina, que, é claro, como ele colocou aqui, passar pelo fogo, ou o fogo amoroso da evolução, que é também o fogo da expiação. É aquele que cria as virtudes, cria o encontro, mas é aquele que liberta dos liames da animalidade. Concorda? Bom dia, Mercedes. Bom dia, queridos. Cheguei tarde, tá? Mas cheguei. Você está falando do batismo de Jesus, né? Isso, isso. Com quantos anos ele foi batizado por João? João Jesus. Jesus. Se não me engano, ele estava com 30 anos, mas eu já peguei o celular aqui, vou dar um Google para conferir, tá? Tá. Enquanto isso, Olha, Jesus foi batizado. 30 anos. Priscila está 30 tá anos. aqui. 30 anos, e eu acho legal essa coisa do 30 anos, porque também uma das coisas que, eu não sei se eu já contei, porque o Livro dos Espíritos caiu em minhas mãos, eu tinha 17 anos, ou seja, eu era adolescente.
Então, naquela época, eu li várias coisas que eu fiquei, opa, como assim? Sabe? Eu fiquei questionando durante muito tempo. E numa dessas coisas que eu fiquei mega questionando, que colocava assim, que nos planetas superiores, tá? De vida superior, espiritualmente superiores, a encarnação do ser humano, e quando a gente fala encarnação, tem que abrir um parênteses, que encarnação não é necessariamente no corpo material como a gente conhece, e na maioria deles é uma matéria quintessenciada que a gente não tem ideia do que seria. O espírito teria, ao nascer, uma mentalidade, uma maturidade que corresponderia aos nossos 30 anos. Como na época eu tinha 17 anos, aquilo pouco me falou, entendeu? Hoje, na altura dos meus 60, eu concordo plenamente, que eu penso assim, gente, é lá pelos 30 só que eu comecei a raciocinar melhor. Porque, na minha opinião, agora, eu aqui, olhando daqui, dessa distância do tempo, eu acho que antes dos 30, pelo menos eu, experiência pessoal, é uma vida muito de perseguição de ilusão, é uma vida muito de perseguição de coisas materiais, de um sucesso material, etc. e tal. E aí, agora lendo isso, eu acho que não por acaso Jesus também é batizado aos 30 anos. Porque aos 30 anos é que, depois do batismo, é que ele começa a sua pregação mais ostensiva. Ele vai começar a sua vida pública. E eu acho que isso aí linka bastante com essa coisa de, infelizmente, o corpo material, não estou colocando que tenha feito isso ao Cristo, mas eu acho que a nós faz. O corpo material na Terra, os hormônios, etc. e tal, ainda tem muita influência. Aqui ainda tem muita influência sobre o espírito. É claro, como eu estou dizendo, Cristo, tenho certeza que não passou por isso, ou também se passou, ok, whatever. Mas acho que há essa simbologia do batismo aos 30 anos e não aos 18, aos 20 e poucos. Então, pode continuar, Pri. Você quer comentar alguma coisa sobre o que foi lido, que a gente está falando até agora? Você está falando aí a Mercedes perguntou essa questão do batismo, o simbolismo, né, do batismo, apresentar a criança à igreja, né? Então, tudo tem uma relação. E quando você foi falando aí, eu não anotei muita coisa não, mas assim, o que eu anotei é essa questão do batismo, né? A diferença do batismo de João, né, quando João batizou, né, o batismo de João e o batismo de Jesus, porque aí ele até comenta, né, que recolhe os maduros e espera um amadurecimento, né? Aquele que não está maduro ainda tem uma etapa a ser. Várias, várias Eu etapas. estou falando uma etapa, mas ainda tem um caminho a percorrer, né? Então isso está relacionado com a questão da nossa evolução, né? Todos seremos recolhidos, mas cada um ao seu tempo, né? A gente tem que pensar nessa questão. E quando falou na questão do fogo, eu fiz uma relação assim, mais material, né? A questão do trigo, né? Tem lá a palha que você a princípio descarta, mas hoje em dia a gente sabe que essa palha pode gerar energia, então você queima e gera energia. E o restante, né, a semente vai ser o alimento material, né, que vai entrar lá num processo. Ele não tem só a questão do. Eu pensei num, assim, algo prático, né? Você tem lá o trigo, com o trigo você vai fazer um pão, vai fazer uma pizza, né? Não tem só o forno, você tem toda aquela questão mecânica, né, de ali sovando aquela massa, né? Você vai fazendo, eu estou falando, para ela se transformar, você vai fazendo, causando pressão. Ela É um tem a questão da trabalho, pressão, é um o trabalho. trabalho, e tem a questão da energia também, que você vai colocar ali e a partir disso a sua pizza, o seu pão fica pronto. Então eu fiz essa pequena relação. Me deu vontade de fazer pão agora. O que que você arrumou? Claro, não, porque, mas eu acho que ambas as coisas, até nessa parte da palha que é queimada, ou seja, todas as nossas não virtudes, as nossas tralhas espirituais precisam ser queimadas ainda em vidas expiatórias ou momentos expiatórios da nossa vida. Isso aí vai exigir também, talvez não o mesmo trabalho da confecção do pão. Talvez ali é o sofrer. Sofrer não no sentido de sofrimento, mas ser o paciente, aquele que vai receber o atrito de fora.
E aí, quando vamos falar aqui a coisa do atento de fora, vamos voltar de novo para aquela imagem que eu gosto de fazer das pedras com arestas, que uma bate na outra e uma acaba planeando a outra. Então, nesses momentos expiatórios, geralmente são coisas externas que afetam a gente. Muitas vezes são coisas, mesmo que nos afetem, e é para nos afetarem moralmente, que é uma coisa interna, mas geralmente são as coisas internas. Então, a gente acaba sendo o paciente, como a própria palha vai ser paciente desse fogo destruidor. É um negócio destruidor, digamos que também transformador. E o outro fogo que vai fazer o trigo virar pão, que esse fogo é mais amoroso, também, mas também transformador, aí exige um trabalho maior, como você falou, de sovar a massa, porque o pão, para ser bom, ele tem que ser muito sofado. Eu estou falando, mas eu já fiz pão. E realmente o segredo está na sova. E esse sovar, ele é muito trabalhoso. Como é trabalhoso a gente conscientemente chegar, não. Eu agora eu quero evoluir, eu quero combater isso em mim. Eu sei que isso aqui não está bom, eu sei que eu tenho que melhorar isso, eu sei que eu tenho que fazer esse investimento espiritual. Isso é a nossa sova consciente. Então, mas de qualquer jeito é o fogo. E aí eu falo uma coisa que para mim às vezes é meio complicado, porque é uma imagem que eu não gosto, quando as pessoas, certos grupos religiosos que dizem que Deus é amor, mas também, como é que é? Fogo devorador, uma coisa assim, no sentido de punitivo. E eu não gosto de pensar num Deus punitivo de jeito nenhum. Porque até essa coisa, quando a gente fala na destruição do que há de mal em nós, essa destruição, no meu ver, não é uma punição. É aquilo que eu estava falando para você sobre o exemplo do filho rebelde. Você, quando você vai punir eu não gosto, mas educar, tirando algumas coisas assim, ó, tá de castigo, vai ficar sem videogame 2 semanas, você não está pensando em punir o teu filho, você está pensando em educar, só que você está educando de uma maneira um pouquinho mais rígida, porque o diálogo ainda não adiantou. E eu acho que é mais por aí. Esse fogo não é aquele fogo punitivo, é um fogo educativo, porque eu continuo achando Deus é amor. E ele quer ser só amor nas nossas vidas. Eu acho que a dor vem quando a gente se rebela contra esse aprendizado. Quando a gente se rebela contra isso, é que a gente acaba trilhando o caminho da dor. Não sei se vocês concordam com isso. Mercedes? Mercedes, aí eu não sei se ela está aí, se ela foi. Tô aqui, tô concordando. Está É que eu tô com a cara horrorosa, por isso que eu não ligo a Você sabe, câmera. você balança a cabeça com a câmera fechada, a gente vai ficar aqui no whatever, entendeu? Mas aí, eu acho que em suma é isso. O João Batista, ele tem a sapiência de reconhecer que o batismo dele é para o intelecto. Ele é a voz do deserto, é a voz que vem tentar despertar aqueles que ainda estão no deserto da consciência. Mas ele tem consciência que o verdadeiro batismo é o que vem depois, é aquele que vem para atingir o imo espiritual da gente, aquele para tocar a chama crística, para ativar dentro daqueles que aceitam mergulhar nesse evangelho. E quando a gente fala mergulhar nesse evangelho, não é ler o evangelho, porque você pode andar com a Bíblia debaixo do seu braço, você ter ela todinha decorada, passagem por passagem, mesmo assim não ter permitido que Cristo toque a sua chama divina dentro de você. Porque tocar a chama divina dentro de você é você entender essa amorosidade que está na mensagem do Cristo, essa amorosidade que foi toda a vida do Cristo, e aí eu vou me alargar para dizer que foi toda a vida de todos os avatares que vieram em nome do Cristo, mesmo sem se dizer em nome do Cristo, como foi Krishna, como foi Buda, como foi Confúcio, foram tantos outros que vieram trazer a palavra. E a palavra não quer dizer a palavra do Deus único, porque a palavra é amor. Amor é o Deus único. Não importa que nome você queira dar, não importa a sua religião, mas se é amor, é do Deus único. Entendido. Agora eu fechei.
Complementa? Não, você fechou mesmo, concluiu aí essa questão do que Jesus vem nos trazer, né? Do Pai de amor, não é punitivo, tudo tem uma razão, tudo tem uma causa, tem leis, né? As leis não vão mudar de acordo com a minha vontade, não é assim, porque são leis universais e elas são as leis. E se Deus é amor, ele vai sempre nos educar com amor, né? Se um pai consegue educar o filho com amor, quem dirá Deus, que é o supremo, né? Então, só que quando a gente é rebelde, a gente não entende, aí a gente acha que é punição, né? Aquele filho lá acha que o pai tá punindo. Ah, meu pai não quer me dar dinheiro, não sei o que, ele tá me punindo. Não, o pai tá educando. E você falou assim, concluiu muito bem, usou as palavras corretas, Cris, que dá para a gente fechar e entender isso, né? Essa questão toda, Deus é amor. o amor de Deus. Deus é amor. O batismo é isso, deixar que Cristo toque a nossa chama crística. Mercedes, quer acrescentar algo, meu amor? Não, só que vocês leiam o pedido de desculpa de ter chegado atrasada. Só. Tá desculpada dessa vez, hein? Vai ser Vou assinar desculpada. sua carteirinha, vai ter lá o carimbo de atraso, É, Mercedes. acho que é código 64, se não me engano, atrás. Se não me engano, não lembro, não, mas eu acho que é. Bom, então, acho que dá para pedir para Priscila fazer a nossa prece de encerramento, né? Para a gente encerrar por hoje. E semana que vem a gente vai continuar, na linha cronológica do Evangelho. Tá bom? Priscila, então, por favor. Então, assim, nós fechamos os nossos olhos, agradecemos mais uma vez a Deus por essa oportunidade benfazeja, né? Que Jesus possa tocar no nosso coração, que possamos entender essas leis, que possamos entender esse Pai de amor, que possamos exemplificar com as nossas atitudes o que é estudado aqui, porque não adianta estudar e não praticar. Então, vão aparecer dificuldades, vão aparecer obstáculos nas nossas vidas e que possamos, no momento desses obstáculos a serem vencidos, nos lembremos de Jesus, né, para fazer a melhor escolha, para nos auxiliar, para nos dar aquela ajuda, porque Ele está sempre conosco, mas muitas das vezes nós estamos desconectados dele, né? Que possamos aumentar a nossa vibração, melhorar, enviar energias benfazejas. Senhor, que essas energias que foram derramadas sobre as nossas residências possa se espalhar por toda a vizinhança, possa se espalhar naqueles corações embrutecidos, naqueles irmãos que estão vivendo de uma forma louca, translocada, dos irmãos que estão em situação de rua, dos nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, aqueles irmãos que levam um aconchego, que levam um conforto, que levam um carinho, um sorriso, uma comida, um sabonete, uma água para os nossos irmãos em situação de rua, que eles possam ser abençoados, que eles continuem fazendo esse trabalho, que é o trabalho que Jesus nos ensinou. E, Senhor, abençoe a todos nós que aqui nos encontramos, que possamos irradiar esse teu amor, que possamos compartilhar com os que estão ao nosso redor essas alegrias benfazejas que chegaram até nós nesse momento, Senhor Jesus. E assim vamos pedir a tua permissão para encerrarmos esse evangelho abençoado, pedindo que o Senhor fique conosco e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Pri. Graças a Deus. E aí, ainda tem uns minutinhos de sobra. Eu vou pegar aqui só para dizer qual é a nossa sequência, tá? Porque a gente estava em Mateus 3, né? Agora foi 12, 11, 12. O próximo é o batismo mesmo de Jesus, que vai de 13 a 17, tá? Para a gente poder procurar direitinho, fazer nosso estudo. E aí, só explicando, a gente passou para terça porque
Aqui todo mundo é professor e sabe como é que é a vida de professor. A gente não manda nos nossos horários. Às vezes acontece alguma coisa. Infelizmente, o meu, com esse tal desse novo ensino médio louquíssimo, tá? Que existe, mas pelo menos agora eu estou conseguindo dar minha matéria, só que eu fiquei toda picotada. E aí a gente fazia as quartas-feiras, agora não tem como, mas aí terça-feira eu vou dar aula, mas eu vou conseguir chegar em casa para abrir essa janela para a gente fazer o nosso estudo, que aí depois eu só volto depois para a escola, mas aí vou conseguir fazer nesse momento. E eu espero que a gente pare, né? E fique só num dia só, porque essas mudanças eu sei que são muito chatas para vocês, mas pelo menos a gente está conseguindo persistir. Eu acho que isso daí também é uma vitória nossa de conseguir persistir. Vamos nós, podemos dizer que estamos iniciando verdadeiramente o ano agora, né? De 2024, nosso estudo de 2024, e que Deus ilumine e abençoe a gente para que a gente possa multiplicar o nosso estudo até quando Ele quiser. Tá bom, gente? Que precisava dessa explicação. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo companheirismo de vocês, e até semana que vem. Beijo. Inter, esquindou, esquindou. Ainda dá tempo de pular no bloquinho. Gente, beijo no coração. Até semana que vem. Bom carnaval para quem é de carnaval e bom descanso para quem é de descanso. Beijo, gente. Tá certo, até semana que vem. Até. Esquindou, esquindou.